O Fundo de Garantia de Depósitos protege 1,04€ por cada 100 euros nas contas. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. No final do ano passado, o Fundo de Garantia de Depósitos tinha reservas suficientes para proteger 1,04€ por cada 100 euros que os clientes bancários tinham nas contas, o que vem mostrar a continuidade da descida verificada nos últimos anos. Em 2019, o fundo cobria 1,13€ por cada 100 euros e, em 2018, 1,16€. Apesar da descida, o valor continua acima do nível exigido pela União Europeia. O Fundo de Garantia de Depósitos chegou ao final do ano passado com um total de 1.674 milhões de euros para proteger as poupanças dos portugueses, mais 132.300.000 euros em comparação com os 1.541 milhões de euros registados no final de 2019. Apesar do aumento do valor disponível no fundo, não foi suficiente para compensar o acréscimo do montante depositado nos bancos, uma realidade verificada desde o início da pandemia, o que explica a redução do valor que consegue cobrir. De recordar que o Fundo de Garantia de Depósitos, criado em 1992, protege os clientes em caso de falência do banco até ao limite de 100.000 euros por depositante e por instituição, ou seja, o fundo garante o reembolso da totalidade das poupanças se o cliente tiver menos de 100.000 euros depositados no banco em processo de falência. O setor bancário está a emagrecer em número de agências e de trabalhadores. Até ao final do ano devem sair dos bancos entre 2.500 a 3.000 trabalhadores, segundo os cálculos do Diário de Notícias, com base em resultados e anúncios dos bancos com atividade em Portugal. Estes números representam mais de 6% dos profissionais do setor que, segundo a Associação Portuguesa de Bancos, empregava 40.500 pessoas no final do ano passado. Apesar das reivindicações dos sindicatos, a tendência deverá manter-se em resultado da digitalização das operações bancárias, o que leva ao encerramento de balcões e ao esvaziar de departamentos em áreas que já não necessitam da intervenção humana. O Estado já concedeu 1.400 milhões de euros a fundo perdido ao setor do turismo, de acordo com o Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, que explicou esta quarta-feira que as empresas de alojamento turístico acumularam dívidas de 3.500 milhões de euros através de moratórias. No total foram concedidos, até ao momento, 3.400 milhões de euros em apoios para o setor do turismo enfrentar o impacto da pandemia, dos quais 41% a fundo perdido. Pedro Cisa Vieira sublinhou que as empresas que neste momento mais precisam de apoios são aquelas que têm créditos contraídos junto da banca, uma vez que 63% do crédito concedido ao alojamento turístico está em moratórias. Assim, o Governo criou o plano Reativar o Turismo, que prevê o investimento de mais de 6.000 milhões de euros nas empresas do setor. O plano inclui o prolongamento do apoio à retoma progressiva, a possibilidade do Estado garantir 25% das dívidas que as empresas têm com as moratórias e com os programas de capitalização. A pandemia foi responsável pela destruição de 101 mil postos de trabalho no setor do turismo, tendo por base os dados referentes ao período entre os primeiros 3 meses de 2020 e o primeiro trimestre deste ano. Ainda assim, no momento em que a atividade turística dá sinais de retoma, os empresários queixam-se das dificuldades em recrutar trabalhadores. O problema da falta de interessados em trabalhar nas empresas do setor turístico já era sentido antes da pandemia, mas agora é mais grave e pode mesmo colocar em causa a recuperação das atividades nesta área, que tem um forte impacto na economia nacional. Os empresários queixam-se e os sindicatos justificam que a escassez de mão de obra é o resultado dos baixos salários e da elevada precariedade. O Estado português vai passar a ser o único acionista da TAP, depois de uma operação para limpar os prejuízos que ocorrerá ainda este ano e que irá envolver os acionistas privados, onde estão incluídos o empresário Humberto Pedrosa e pequenos investidores e trabalhadores. O plano implica ainda a aplicação total de 2.726 milhões de euros de dinheiro público no capital da transportadora aérea portuguesa. De acordo com um documento da Comissão Europeia, datado de 16 de julho e agora divulgado no âmbito da consulta pública, o Governo notificou Bruxelas no dia 10 de junho de que pretendia aplicar 3.200 milhões de euros na TAP, valor que já inclui os 1.200 milhões de euros emprestados à empresa no ano passado. A Comissão Europeia diz que haverá uma redução do capital para limpar prejuízos, assumindo depois o Estado 100% da empresa, na qual irá aplicar 2.726 milhões de euros em capital até 2022, mas avisa que as medidas do plano do Governo são insuficientes, enquanto o dinheiro dos contribuintes é utilizado, mais uma vez, com o argumento de que se está
está a salvar uma empresa que jamais poderia fechar. Resta saber, apesar de tudo, como ficará a TAP no final deste processo e se esta foi a melhor decisão em benefício da economia portuguesa. Em 2019, antes da pandemia, o setor privado da saúde empregava 125 mil profissionais, o que comparava com os 135 mil trabalhadores que na altura trabalhavam no Serviço Nacional de Saúde. No total, o setor privado da saúde gera mais de 1.866 milhões de euros de remunerações anuais e mais de 5 mil milhões de euros de valor acrescentado bruto. Estes dados englobam as farmácias, clínicas e laboratórios, hospitais e indústria farmacêutica e a dos dispositivos médicos e constam de um estudo encomendado pelo Conselho Estratégico Nacional de Saúde da Confederação Empresarial de Portugal, a qual deixa de fora centros de investigação e as seguradoras. A mesma entidade sublinha que o setor privado da saúde ganhou peso e importância e deixou de ser apenas um fornecedor do Estado.